Participemos todos nós da leitura, conjuntamente, leiamos o texto. Apocalipse, capítulo 1, do verso 9 até o 20. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz, como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro, e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz, como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Oremos como estamos. Pai amado, neste momento, Senhor, depois de todos os atos e atitudes já entregues a Ti, ó Pai, chegamos ao ponto alto desta noite. O momento, ó Pai, que nós vamos ouvir a Tua palavra, nos alimentar da Tua palavra. Que o Teu Santo Espírito, ó Pai, confirme as nossas orações. Usa-nos nesta noite como instrumento Teu. Que todos nós juntos tenhamos facilidade, ó Pai, ao ouvir a Tua palavra. E que a Tua palavra, ó Pai, fale profundamente aos nossos corações. Que aproveitemos e desfrutemos, ó Pai, da riqueza da Tua palavra. Que o nosso prazer por ela seja cada dia maior, ó Pai. Temos a certeza que a Tua palavra tem um propósito para cada um nesta noite. Nós falaremos ao coração, mas o Teu Espírito trabalhará conforme a Tua vontade, ó Pai. E assim sendo, nós oramos no nome de Jesus. Amém. Queridos, esse texto é introdutório. Mas o tema dessa noite que eu gostaria de conversar com os irmãos é o diagnóstico de Jesus sobre a igreja, sobre a apatia e a chamada ao fervor espiritual. O livro de Apocalipse, querido, é um livro aberto, em que Deus revela os seus planos e seus propósitos para a sua igreja. Não é uma revelação apenas das últimas coisas, mas, sobretudo, da saga, da missão do Cristo vencedor. Um livro majestoso, que fala tanto dos fatos escatológicos, mas fala da pessoa gloriosa do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. O livro começa, queridos, dizendo-nos no seu primeiro versículo, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve deviam acontecer, e que ele, enviando por intermédio de seu anjo, notificou ao seu servo João. Portanto, este livro é fundamentalmente sobre a revelação de Jesus Cristo, e não somente sobre eventos escatológicos ou eventos futuros.
Apocalipse não é a revelação de João, queridos, mas a revelação de Jesus Cristo a João. E então nós podemos observar neste livro um livro prático. E não apenas para nos transmitir informações do futuro, mas para nos ajudar-nos no tempo presente. Pois nesse livro contém muitas exortações à fé, à paciência, à obediência, à oração e à vigilância, dentre outros temas e assuntos tão importantes para as nossas vidas. Quando Cristo veio ao mundo, ele veio para revelar o Pai. Já no Apocalipse é Deus, o Pai, quem revela a Jesus. E esse texto que nós lemos, queridos, nós observamos que então João, na ilha de Patmos, preso por pregar o Evangelho, por sua fidelidade a Cristo, recebeu uma visão gloriosa, e o texto diz que foi no dia do Senhor. Um contexto de tribulação, contexto de exílio, é crucial nós observarmos. E da mesma forma, essa mensagem foi destinada às igrejas da Ásia Menor, às 7 igrejas que enfrentavam perseguições e desafios semelhantes. Mas algo salta-nos a atenção. Aquela visão, queridos, e nós nunca deveremos pensar dessa forma, não era uma imaginação de João. Pelo contrário, uma revelação real, divina, concedida em espírito, mostrando toda a autoridade e a origem divina e celestial daquela mensagem. E aquela ordem foi dada a João para que ele escrevesse e enviasse às 7 igrejas regionais, com uma relevância muito grande, mas também prática e imediata, do conteúdo que era necessário para aquelas igrejas, para as comunidades cristãs daquela época. O texto fala-nos que a igreja é a noiva de Cristo. E a igreja, sendo noiva de Cristo, ela é a luz do mundo. Portanto, o texto fala-nos que as igrejas são candeeiros de ouro. Sim, queridos, a igreja é a luz do mundo. Mas notem algo interessante. Antes que João tivesse visto a Cristo, o noivo, com todo o seu fulgor e majestade, e o texto que nós lemos mostra-nos isso, ele teve uma visão da beleza da noiva, a igreja, vendo-a, como já dissemos anteriormente, como a luz do mundo. Primeiro ele viu a igreja, e então depois ele viu o Cristo ressuscitado, o Cristo glorificado. E então a igreja fora comparada ao candeeiro de ouro, simbolizando a missão e a função da igreja no mundo: trazer luz e ser testemunho. E voltando à pessoa de João, nós vemos que então ele ouve uma voz, e ao se virar aí então, após ele ter visto a igreja, os 7 candeeiros, ele então vê o noivo, ele vê Cristo, ressurreto e glorificado. E o texto diz que a figura de Jesus era semelhante ao Filho do Homem, uma figura messiânica que aponta lá em Daniel capítulo 7, mostrando toda a sua divindade, toda a sua autoridade real e sacerdotal. E algo salta aos nossos olhos e enche o nosso coração com efusiva alegria. Os irmãos perceberam os elementos que estão contidos nesse texto? Cabelos brancos, olhos como chama de fogo, pés de bronze polido, voz como de muitas águas, espada afiada da boca e o rosto resplandecente. Simbolizavam sua pureza, seu conhecimento penetrante, seu julgamento inabalável, seu poder esmagador e a sua autoridade, a autoridade de sua palavra e sua glória divina. E então, Jesus havia sido revelado pelo Pai. E como? O texto chama-nos a atenção. Já não mais como um servo lavando aos pés dos discípulos. Já não mais como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores, caminhando para o matadouro. Não mais como aquele de quem os homens escondem o rosto. Não mais como aquele que estava pregado na cruz, com o rosto todo ensanguentado, machucado, ultrajado, maltratado, surrado.
não mais como aquele que tinha as mãos atadas e os pés pregados naquela maldita e rude cruz. Não, não mais dessa forma. Como que João vê Cristo, o noivo da igreja? Ele o vê com todo o seu fulgor, com toda a sua majestade, com toda a sua glória. Seus cabelos agora não estão mais cheios de sangue, são alvos como a neve. Seus olhos não estão inchados, mas agora são chamas de fogo. Seus pés não estão pregados na cruz, são semelhantes ao bronze polido. Sua voz já não está embargada, a sua língua não está colada no céu da sua boca, por uma atordoante sede. Pelo contrário, a sua voz agora é como de muitas águas. Suas mãos não estão mais cheias de pregos, mas agora ele segura a igreja, a noiva, controlando tudo e a história com suas mãos poderosas. Seu rosto, antes desfigurado, agora não mais, agora brilha como o sol. E a reação de João, quando viu Cristo ressurreto, glorificado, fez com que ele caísse morto. E isso ilustra a santidade e a majestade do Senhor Jesus, contrastando com a fragilidade daquele homem de João. E então Jesus diz para João: não temas, não temas. E aí então ele auto-revela a sua identidade. Eu sou o primeiro e o último. Eu sou o alfa e o ômega. Eu sou aquele que vive. Eu estive morto, mas eu estou vivo pelos séculos dos séculos. Esta autodeclaração enfatiza a eternidade do nosso Senhor Jesus, a soberania do nosse Senhor Jesus sobre a história, e mais, sobre sua vitória sobre a morte, sobre o inferno, demonstrando toda a sua autoridade e a sua vitória. Todas as chaves lhe pertencem, da morte e do inferno, simbolizando todo o seu domínio e o destino final da humanidade. Então nós podemos observar que essa visão não é apenas uma manifestação de poder, mas uma mensagem de esperança, uma advertência e um encorajamento para todas as igrejas perseguidas, lembrando-as da soberania do seu Senhor e da certeza da vitória final. Queridos, aquelas igrejas do Apocalipse, elas simbolizam todas as igrejas de todos os tempos e de todas as épocas. Elas simbolizam a minha e a sua igreja. E Cristo, no verso 13 do capítulo 1, diz a palavra que Ele está no meio dos candeeiros, no meio da igreja. Mas Ele não está apenas no meio da igreja. No capítulo 2, no verso 1, diz que Ele está andando em meio à igreja, numa ação investigatória no meio da igreja, sondando a igreja com os seus olhos que são chamas de fogo. E se nós pegarmos o capítulo 2 e o capítulo 3, as 7 cartas da igreja da Ásia Menor, algo chama-nos a atenção quando Jesus diz: eu conheço. Em todas elas Jesus diz: eu te conheço. E Ele diz para mim e para vocês nessa noite: eu conheço você, eu te conheço. Ele conhece a mim e a vocês, conhece a todos nós, detalhadamente, intimamente, totalmente. Queridos, voltando ao contexto, aquelas igrejas sofriam e passavam por muitos males: esfriamento, apatia, falta de fervor, esfriamento. Tudo isso também misturado com perseguição, heresia, imortalidade, presunção, idolatria. Mas Cristo se apresenta a cada igreja, e a mim e a você, como remédio para todo e qualquer mal. E então nós fazemos um breve relato do que Jesus mostra-nos nas cartas a essas igrejas. Aquela igreja de Éfeso, Jesus fala que ela é uma igreja que trabalhava muito bem, rejeitava o mal, era perseverante e era paciente. No entanto, esfriou-se no seu primeiro amor. A igreja de Esmirna, Jesus elogiou aquela igreja por suportar grande sofrimento a qual ela estava sendo submetida. Aquela igreja não recebeu de Jesus nenhuma crítica,
Jesus disse: sejam cada dia mais fiéis, ainda que seja até a morte. Resistam à perseguição. Já para a igreja de Pérgamo, Jesus elogiou aquela igreja porque ela tinha uma fé vibrante e uma confiança que não era vacilante em Cristo, mas ela tolerava a imoralidade, tolerava a idolatria e as heresias. Jesus chamou-as ao arrependimento. Para a igreja de Tiatira, Jesus elogiou aquela igreja pelo seu amor, pela sua fé, pela sua paciência, pelo serviço prestado, pelas boas obras, mas também toleravam a idolatria e a imoralidade. Os irmãos podem observar que em meio ao elogio haviam críticas também. Sardes, apesar de ter muitas pessoas, nem todos eram fiéis, mas haviam remanescentes fiéis naquela igreja, e aquela igreja foi tida como uma igreja morta. Mas os poucos que lá estavam comprometidos com a igreja de Filadélfia, elogiada pela perseverança na fé, por obedecerem a Cristo, por honrarem seu nome. Essa igreja não recebeu nenhuma crítica. E então nós vemos a igreja de Laodiceia, a última das 7 igrejas. Não é elogiada em momento algum, pelo contrário, foi duramente e severamente criticada por ser uma igreja fria, por ser uma igreja morna, por ser uma igreja indiferente, por ser uma igreja que não percebia a sua própria condição miserável a qual se encontrava. Jesus chamou a atenção daquela igreja para que eles se arrependessem e se tornassem zelosos. E então, no capítulo 3, dos versos 14 a 22, nós lemos assim: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Jesus então diz àquela igreja: eu conheço as tuas obras, tu não és frio, tu não és nem quente, quem deras fosse frio ou quente. Notem agora, porque és morno, e nem és quente nem frio, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Vocês dizem: eu não preciso de nada, mostrando uma autossuficiência, eu estou rico, abastado, não preciso de coisa nenhuma. Vocês nem sabem que vocês são infelizes, miseráveis, pobres, cegos, nus. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para que então te enriqueças, vestiduras brancas, para que então se vistam, a fim de que não se manifeste a vergonha da tua nudez, e em colírio para ungir os teus olhos, para que então vejas. Eu os repreendo e os disciplino, porque eu amo a vocês. Sejam então zelosos e arrependam-te. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com você e você comigo, e ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim também como eu venci e sentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito tem às igrejas. E então nós podemos observar nesse texto aqui o ponto ao qual nós queremos chamar a atenção dos irmãos nessa noite. Laodiceia, queridos, e aqui é um contexto histórico agora, e é bom para que nós aprendamos, uma metrópole rica, opulenta, tinha um sistema bancário já muito grande para a época, uma indústria que produzia uma lã negra, brilhante, famosa, e uma produção, tinha uma escola de medicina muito famosa, e uma produção de um colírio medicinal famoso na época também. Contudo, faltava água, e a água que vinha para aquela cidade vinha de nascentes distantes, e elas percorriam um longo caminho para chegar até aquela cidade. E quando ela chegava morna, e chegava com depósitos de resquícios minerais que tornavam aquela água primeiramente intragável, e depois ela não era nem refrescante e nem curativa, pois ela não era nem fria e nem quente. E esse é um elemento crucial para nós entendermos o ponto desta carta. E então, na sequência, Jesus, que Ele é o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio de toda a criação. E então, na estrutura dessa carta, nós vemos
que além de não conter nenhum elogio para aquela igreja, apenas uma repreensão severa. Por quê? Porque aquela igreja era uma igreja morna. Não era fria como uma água refrescante, não era quente como uma água curativa, morna, inútil, e o que é pior, nauseante, a ponto de Jesus dizer: olha, eu estou a ponto de vomitar-te. Espiritualmente, queridos, isso chama-nos a atenção, porque isso tem uma representação. Aquela igreja era uma igreja indiferente, que lhe faltava fervor espiritual, faltava compromisso com Deus, e achava e arrazoava para si uma autossuficiência, que recusava-se a ver em Cristo Jesus, neste sim, a sua suficiência. E eles envolviam-se totalmente com o mundo e tornavam-se abomináveis diante de Deus, diante de Cristo. Aquela igreja que se dizia rica, que se dizia que nada lhe faltava, era uma igreja desventurada espiritualmente falando, miserável espiritualmente falando, pobre espiritualmente falando, cega espiritualmente falando, nua espiritualmente falando. E então Jesus oferece-lhe o remédio. Eu tenho o que vender para vocês: o ouro refinado, a fé verdadeira, vestes brancas de justiça, colírio para ungir os seus olhos, discernimento espiritual. E então nós podemos ver que através daquela repreensão, Jesus traz um chamado ao arrependimento. Eu os repreendo, arrependam-se. Eu os disciplino e eu os castigo porque eu amo vocês. E ele faz um convite amoroso àquela igreja: eu estou à tua porta, eu estou batendo, eu estou lhe chamando, porque o texto não fala, o texto fala: eu estou à porta e bato. Mas é claro que Jesus está chamando, porque o texto fala que se você ouvir a minha voz e abrir a porta, eu então entrarei e cearei com você e você comigo. É um convite pessoal, para um relacionamento pessoal. É um convite íntimo, para um relacionamento íntimo. É um convite para a sua restauração com aquele que tem o poder de restaurá-lo. E vem acompanhado numa promessa, que ao vencedor daria a gloriosa participação em sentar-se no seu trono e reinar com Cristo Jesus. E então nós podemos observar uma convocação urgente ao fervor espiritual. Aquela cidade, tida como o lar dos milionários. Naquela cidade havia teatros, estádios, ginásio bem equipado. Era a cidade dos banqueiros da época, cidade muito rica e opulenta, como já dissemos. Mas notem bem vocês, a igreja daquela cidade tinha a cara daquela cidade. Aquela igreja, ao invés de transformar a cidade, ser luz, se conformou com aquela cidade, tomou a forma daquela cidade. Laodiceia era uma cidade de transigência, e aquela igreja tornou-se uma igreja transigente. Aqueles cristãos eram frouxos espiritualmente, sem entusiasmo nenhum. Seu caráter cristão eram débeis. Estavam sempre prontos a se comprometerem com o mundo e não com Deus. Eram descuidados. Eles pensavam que eram pessoas boas. Estavam satisfeitos com a vida espiritual. Aquela igreja era uma igreja popular. Uma igreja que prosperava. Uma igreja que possuía membros ricos e se orgulhava disso. Mas a religião daquela igreja era um simulacro da verdadeira religião. Notem que o texto não fala que aquela igreja sofria perseguições. Não tinha dificuldades nenhuma. Não tinha falsos mestres dentro daquela igreja. Não tinha. Mas o que tinha? Apatia espiritual. Falta de fervor espiritual.
A Sardes, Jesus falou que era uma igreja morta. Pensava que estava viva, mas era morta. Laodiceia era uma igreja também tomada pela indiferença. Seus membros envolviam-se com o mundo, com a alta sociedade da época. E ao invés de serem cristãos que testemunhavam e faziam a diferença, eles misturavam-se e nem ao menos eram reconhecidos como cristãos. Podemos observar então 3 pontos aqui que chamam-nos a atenção. Lembra que nós falamos que Jesus disse, olha, comprem de mim. Comprem de mim. Aquela igreja e aquela cidade era rica, mas a verdadeira riqueza estava em Cristo Jesus. E ele então disse àquela igreja, é de mim que vocês têm que comprar um ouro depurado com fogo. Tudo isso que vocês têm não serve para nada. A traça e a ferrugem vão corroer. Aquela igreja, por ter tudo, não sentia a necessidade de Deus. Eu e vocês podemos não ser ricos, mas podemos ter algumas coisas em nossas vidas que nós achamos que nós não temos necessidade de Deus. E incorremos nesse mesmo erro. Aquela cidade produzia, através de sua indústria, aquela lã tão famosa, uma lã preta, macia, de alta qualidade. Ela servia para a produção de roupas finas e caras, consideradas símbolo de luxo e de riqueza. E era isso que tinha naquela cidade. Tinha também uma famosa escola, um centro médico de suma importância. E ali eles fabricavam 2 tipos de ungüentos, quase milagrosos, um para os ouvidos e outro para os olhos. E eles, na fabricação daquele colírio, eles entendiam que tudo aquilo bastava para eles. E eles exportavam aquele colírio para todos os centros populosos do mundo da época. E as suas águas, que vinham de 2 cidades, Colossos e Hierápolis, e então descia até Laodiceia. Nessas 2 cidades ficavam as fontes de águas frias e de águas quentes. Mas quando essa água chegava lá, ela tornava-se morna, e que não servia para nada, eram intragáveis. E aí então Jesus, aquele que está no meio da igreja, aquele que anda na igreja, aquele que conhece a igreja, aquele que disse, eu conheço as tuas obras, ele faz um diagnóstico da igreja. Ele falou, olha igreja, você perdeu o seu vigor. E aí então eu chamo a atenção dos irmãos, se Jesus está no meio da igreja, e ele está, se Jesus conhece a igreja, e ele conhece, o que ele diria de mim e de vocês, como igreja? Àquela igreja ele disse, vocês perderam o vigor, vocês perderam os seus valores, vocês perderam a visão que vocês tinham, vocês perderam até mesmo as suas vestimentas, a sua vida religiosa é de uma frouxidão espiritual que dá náusea. A sua fé é claudicante e vacilante. A sua vida de piedade, anêmica. Você é fraco, sem vigor, você não tem força nenhuma. Vocês não são nem frios nem quentes. Vocês são mornos. E isso causa náusea em mim. E então, Jesus, ao identificar tudo isso àquela igreja, a falta de fervor espiritual, ele aponta isso na minha e na sua vida cristã, trazendo-nos à atenção 3 coisas. Um coração ardente. Eu tenho? Você tem? Quando Jesus caminhava no caminho de Emaús, conversando com os discípulos, os irmãos lembram-se, quando Jesus ausentou-se ali do caminho, e então aqueles discípulos, olha, quando ele falava, não nos ardia o coração, quando ele nos expunha as Escrituras. E aí, queridos, eu pergunto a vocês, e a mim, a palavra de Deus arde nos nossos corações? Ou é um coração frio? Igual quando Jesus falou, e no final dos tempos, e por se multiplicar a iniquidade, e o amor se esfriará, de quase todos, promovendo e provocando um coração frio
ou um coração morno, igual os crentes de Laodiceia. Como dissemos, o problema daquela igreja não era teológico nem moral, nem falsos mestres, nem heresias. Não fala de pecados da imoralidade e nem pecados de engano. Não fala de hereges, nem de malfeitores, nem de perseguidores. E o que faltava então àquela igreja? Já dissemos, fervor espiritual. Igreja morna, indefinível, apática, indiferente, nauseante, acomodada. Jesus, ao identificar um crente morno, ele diz que esse crente morno é pior do que um incrédulo que é frio. Sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. Por quê? Porque é uma pessoa totalmente ineficaz. Ela não oferece nem refrigério para o cansaço espiritual, sendo frio, e nem cura para o doente espiritual, sendo quente. Sendo morno não é nenhum nem outro. Portanto, uma pessoa morna muitas vezes é aquela que está em cima do muro. É aquela que fala uma coisa, mas não faz aquilo que ela fala. Ela diz algo que ela pensa que ela é, mas ela não é. Por quê? Porque há uma ausência de uma percepção da realidade a qual ela vive. E isso fica bem claro aqui na vida dessa igreja, quando eles se achavam autoconfiantes. Mostravam ser pessoas absolutamente falsas. Porque o auto-engano, queridos, produz tragédia. Ela se achava rica, mas era pobre. Sardes se achava viva, mas estava morta. Uma igreja morna devido à ilusão que ela tinha de si própria. Ela olhava para si e falava, não preciso de nada, tenho tudo. Se é que eu e vocês, quando olhamos para nós mesmos e refletimos dentro do nosso coração, nós podemos pensar, não, eu sou muito bom, não preciso mais nada. Não preciso mais nada. Isso é uma falsa ilusão que alimenta o nosso interior pecadoramente. E então podemos observar que então Cristo os acusou. Vocês são cegos, vocês são pobres, vocês são miseráveis, vocês são nus. Notaram, queridos? Apesar daquela igreja, daquela cidade, e aquela igreja ser composta por muitos membros ricos, Jesus fala, vocês são pobres. Quando eles têm aquele colírio produzido lá, quase miraculoso para curar os olhos, Jesus fala, vocês são cegos. Quando eles produzem uma lã negra, fina, famosa, Jesus fala, vocês são nus. Vocês estão nus. Vocês são pobres porque vocês não têm como comprar o perdão dos seus pecados. Vocês são nus porque vocês não podem comprar vestes de justiça para se apresentarem diante de Deus. Vocês são cegos porque vocês não conseguem enxergar a sua pobreza espiritual. É dessa forma que Cristo acusou aquela igreja. Mas aquela igreja era de Cristo. Mas ao invés de dar alegria a Jesus, ela estava provocando náuseas em Jesus. E uma religião, querido, morna, causa náuseas no nosso Senhor. Causa náuseas no nosso Senhor. E então Jesus faz um apelo àquela igreja. Aconselho que de mim compres ouro refinado, pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. E então nós podemos observar que Jesus apresenta-se como um vendedor, como um comerciante espiritual. Mas Jesus, que é o Senhor de todas as coisas, o texto diz que ele então escolhe dar conselhos àquela igreja. Aconselho-te que de mim compres. Eu sei tudo o que vocês necessitam. A riqueza que vocês possuem não lhes são suficientes. A lã,
apesar de glamurosa, não tem valor algum. O colírio que vocês produzem e são famosos, não pode abrir os seus olhos espirituais. Ou seja, a suficiência que vocês pensam ter, essa autossuficiência, não é nada, é um vácuo. A suficiência está tão somente em Cristo Jesus. E então, quando Jesus disse, aconselho que de mim compres, é porque Jesus tem para oferecer os produtos essenciais. Com qual preço? Qual o preço, queridos, ao qual Jesus diz, eu tenho os produtos essenciais e eu aconselho que comprem de mim. E aí, então aquela igreja rica, tinha muito dinheiro, ela poderia pagar. Não, é de graça. É de graça. Teve preço na cruz com o seu sangue, mas Ele nos oferece de graça. Essas eram as notícias que Jesus tinha para dar. Notícias gloriosas para aqueles pobres, cegos e nus. Vocês podem ser ricos, mas são pobres. Mas em Cristo vocês têm tudo. Vocês podem ter a lã famosa, mas é só rico, só Cristo, que pode tirar-lhes de vocês o trapo de imundícia do seu pecado e lhe colocar vestes de justiça. Vocês pensam que o colírio que vocês tenham pode ser ou fazer alguma coisa? Só Cristo pode abrir os olhos para que então vejam as realidades espirituais e as realidades eternas. Cristo exorta aquela igreja para que ela compre dele a oferta daquilo que ele tinha, porque tudo que eles tinham não servia para nada. Obviamente alguém já pode ter pensado aí, daquele trecho onde um homem disse, eu tive uma colheita muito grande e os meus celeiros já não comportam aquilo que eu colhi, fazê-lo-eis maiores, e eu então vou beber, comer e me regalar, que eu já estou rico e abastado. Então vem uma voz e diz, louco, esta noite eu pedirei a tua alma, o que tem reservado, para quem será? Porque para você não vai ser. E então Jesus está dizendo isso para aquela igreja, tudo que vocês pensam ter, não é nada, eu é que tenho, compre de mim. A preciosa mercadoria de Cristo é a mercadoria vital. O ouro que Cristo tem é o reino dos céus. A roupa que Cristo tem são as vestes de justiça e de santidade. O colírio que Cristo tem é para abrir os olhos para as realidades espirituais e eternas. Somente Cristo pode enriquecer a nossa pobreza. Somente Cristo pode vestir a nossa nudez. Somente Cristo pode curar a nossa cegueira. E então Cristo chama aquela igreja para uma mudança de vida. Eu repreendo-os e disciplino-os, porque eu os amo, mas sejam, pois, zelosos e arrependam-se. Cristo não desistiu daquela igreja, apesar da condição daquela igreja. Cristo amou aquela igreja. E antes dele revelar o seu juízo, vomitar da sua boca, ele demonstra a sua misericórdia. Eu dou-lhes outra chance, repreendo-os, mas também disciplino-os, porque eu os amo. Disciplina é um ato de amor, querido. E então nós podemos ver que então Cristo chama a atenção daquela igreja ao arrependimento. Arrependimento é dar as costas para tudo aquilo lá. Arrependimento é dar as costas para um cristianismo que não é real, vazio, de aparências, de faz de conta, de falta de fervor espiritual, de falta de interesse, de falta de energia, de mornidão. Uma vida que demonstra uma piedade só superficial, nunca mergulha. Uma vida de hipocrisia. E notem bem, queridos, no céu não entrará hipócritas. Lembra que Jesus falou aos saduceus, aos fariseus? Hipócritas, raça de víboras. Vocês são belos por fora, iguais sepulcros caiados, mas por dentro, podridão. A piedade superficial e o fervor aparente nunca salvou e nunca salvará ninguém. E então nós podemos observar
que devemos observar e olhar para o nosso ser. Se há mordidão nas nossas vidas. Geralmente nessa época do ano, quando vira o ano, todo mundo fala, é o momento de fazer reflexão, de olhar para trás, olhar para o futuro. E então, quais são as metas, ou qual foram as metas que você alcançou sucesso e êxito no ano passado? E aquelas que você não alcançou, colocou elas em pauta para o próximo ano, mas nessas pautas, como estava a sua vida espiritual com Deus? Colocou lá o fervor espiritual? Porque então, caminhando para o final, queridos, Cristo faz um convite para a ceia, para uma profunda ceia com Ele, quando Ele diz, eu estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com Ele e Ele comigo. Mas, queridos, olha que interessante, quando Jesus diz isso para aquela igreja, triste situação, Cristo, o noivo da igreja, Cristo, o dono da igreja, Cristo, o Senhor da igreja, onde Ele está? Do lado de fora. Do lado de fora da igreja. Quando uma igreja não tem fervor espiritual, quando uma igreja não tem comunhão com Cristo, coloca-o do lado de fora. E então Jesus faz um apelo pessoal. Eu estou à porta. Estou batendo. Você está ouvindo a minha voz? E então Ele transfere para a nossa responsabilidade. É Ele que vem, é Ele quem chama. Ele pode entrar porque Ele tem todas as chaves, mas Ele quer que nós hajamos. Ele coloca-se à frente da porta do meu e do seu coração, porque Ele quer entrar. E então nós recebemos a visita do noivo da igreja, do pastor amado, do Senhor de nossas almas. E Cristo é insistente, eu estou batendo. E como que Ele está batendo, queridos? E como que Ele bate na porta da igreja? Como que Ele bate na porta do seu coração? Através da palavra de Deus. E de muitas formas e de muitas maneiras, através de um sermão ouvido, através de um cântico entoado, mas pode ser muitas vezes num problema na sua vida, num acidente, numa doença. Nós não sabemos como e quando Jesus fará e como Ele fará, mas não importa como, quando e onde, o que importa é ouvirmos a sua voz. E esse convite é para um relacionamento íntimo, pessoal. Uma ceia, senta-se à mesa quem tem intimidade com o outro. Notem bem vocês. Ele que convida a cear conosco. Imagina a honra, abrirmos a porta, abrirmos o nosso coração para que Cristo entre, cear conosco. Nós como hóspedes, transformados em anfitriões, recebendo o Senhor e o Salvador. E aí então Ele faz uma promessa: vou lhe dar, sentar-se comigo, assim como eu venci e sentei no trono do meu Pai. E então nós podemos observar que Jesus se apresenta como um amém. Ele é a verdade, Ele fala a verdade, Ele dá o testemunho da verdade, de si próprio. E quando Ele fala à igreja que Ele conhece a igreja, Ele nunca erra no diagnóstico. Se eu e vocês formos a um médico, ele pode errar no diagnóstico. Certamente alguém já passou por isso aqui na sua vida. Mas Jesus não erra. O diagnóstico de Jesus é perfeito, total, pleno e assertivo. Se Ele disse àquela igreja, você é morna, é porque ela era. Em face de uma vida de mornidão, de uma vida de indiferença, Jesus é o remédio. É Ele que tudo vê, Ele que tudo sonda, Ele que tudo conhece. E é Ele que se apresenta como o único remédio eficaz e que provê a verdadeira cura. Porque para Cristo não há doença incurável. E então, para finalizarmos na conclusão, aplicação para nós refletirmos. Já dissemos e sabemos, Cristo conhece a sua igreja. Cristo conhece a cada um de nós.
E nesse momento Ele está olhando para mim e para vocês. E então eu pergunto a todos, dos quais eu me incluo dentro desse contexto, o que Cristo está vendo? E ao olhar para todos nós, Ele tem um elogio a fazer? Ou apenas uma severa e direta repreensão? Que tipo de crente nós somos? Temos sido mornos? Vivemos num estado de total inutilidade e indiferença espiritual? Uma falta de fervor, de compromisso? Vivendo numa vida apática diante de Deus, com a igreja, com a vida cristã? Ou eu e você somos fervorosos no amor a Deus, no entusiasmo da vida cristã e no trabalho cristão? Temos a sensibilidade de olharmos para nós mesmos e ver e reconhecermos quem nós somos de fato, pobres, cegos e nus? Ou eu e vocês nos achamos autossuficientes ao ponto de dizermos, não, eu não preciso de ajuda, não preciso de nada? Aquela igreja representava uma fé nominal, só de nome, um cristianismo confortável, porém mundano, desprovido de paixão a Deus, de paixão na igreja, de paixão no trabalho da igreja, e que não havia nenhum impacto ou mudança nenhuma na vida daqueles cristãos. De forma analógica, seria a igreja de Laodiceia, a igreja que o meu nome está lá arrolado, como membro daquela igreja? Eu sou membro daquela igreja. Se eu sou membro daquela igreja, eu estou agindo igualzinho aos cristãos daquela igreja. Se eu ou você, se algum de nós nesta noite se identificou com os cristãos de Laodiceia, não se preocupe, há uma boa notícia. Cristo oferece os remédios para essa condição. O ouro provado no fogo, a verdadeira riqueza espiritual. Vestes brancas de justiça e de santidade. Colírio para ungir os olhos, para que haja discernimento espiritual. Basta nós ouvirmos o seu conselho: compres de mim, compres de mim. E mais, Cristo, além de oferecer aquilo que eu e vocês realmente precisamos, está à porta batendo e chamando pelo nome. É pelo nome, é pelo meu e pelo seu nome, é porque Ele nos conhece. E nós temos que ouvir a sua voz, abrir-lhe a porta para que então Ele entre, e então haja uma ceia de comunhão conosco. Mas notem bem vocês, é Ele que vem, é Ele que chama. Mesmo Ele tendo todas as chaves e podendo entrar no momento que Ele quer, quando Ele quiser, mas Ele quer que eu e vocês respondamos com fé e pela fé. E abramos a porta. E então, queridos, nós encerramos aqui essa meditação desta noite com o último versículo do texto que nós lemos. Apocalipse 3, verso 22. Eu e vocês, nós temos ouvidos. E se nós temos ouvidos, ouçamos o que o Espírito tem a dizer às igrejas e o que ela disse a todos nós nessa noite. Louvado seja o Senhor.